Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, graças a Deus. Hoje nós daremos início à nossa aula de número 5, que tem como título Felizes que são humildes de coração. Olha lá o que o Senhor Jesus quer nos ensinar nesta manhã. Mas antes, vamos começarmos com uma breve oração para pedirmos aqui a nossa companhia especial, que é a do Espírito Santo de Deus. Então, vamos lá, fecha seus olhos, abaixa sua cabeça e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença neste dia. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Obrigada pela Tua presença em nosso viver. Mais uma vez nós te pedimos, ó Pai, fica conosco, nos ensina neste dia, porque queremos aprendermos mais de Ti e sermos humildes de coração, ó Pai amado. Queremos ser os Seus seguidores, para a glória e honra do Teu nome, para que o Teu nome venha a ser propagado em toda a nação e que haja conversão de almas para a glória e honra do Teu santo e adorável nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, crianças, na lição de hoje, ela vai falar muito sobre humildade. Nós devemos ser humildes, assim como o Senhor Jesus foi. Ele, sendo filho de Deus, ele saiu do céu, deixou toda a sua glória para vir à terra e se fazer carne humana como eu e você, passar por todas as dores como eu e você passamos. Quando eu digo dores, não é dor de machucado, de uma ferida, não. A dor humana de ter que trabalhar para se sustentar, da que a gente tem que fazer os nossos esforços, de conviver com todas as pessoas, de ter empatia, que é o que? Se colocar no lugar um do outro, né? Ser humilde. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou. E Ele continua a nos ensinar todos os dias isso, a cada instante, sabia? E aí na nossa história de hoje não vai ser diferente. A nossa história de hoje, ele fala de uma certa feita que sobre o compartilhamento, né? Nós temos que compartilhar tudo que é de bom da nossa vida, né? A gente não tem que compartilhar coisa ruim, porque aquilo que é ruim, que não serve mais pra gente, não serve pra ninguém, né? Nós temos que compartilhar somente aquilo que é bom. E aí o Senhor nos ensinou, né, que nós devemos compartilhar. Mas compartilhar o que, tia? Não sei. O que você pode, às vezes, o que? Com um alimento, com uma roupa, com um calçado. A sua amizade é compartilhar também, é saber dividir. Na matemática, nós temos o que? Nós temos, né, a soma, né? Temos a multiplicação, a subtração e a divisão, né? Temos essas 4 operações. Na matemática de Deus, do Espírito Santo de Deus, nós temos o duas, que é a multiplicação e a divisão. Quando você tem alguma coisa e você divide, ela não diminui? Na matemática de Deus é diferente. Vamos lá, vou dar um exemplo. Quando você tem uma maçã e você tem um amiguinho do seu lado que não tem, você dividiu ao meio, você foi metade. Você não ficou mais com uma maçã, e sim com metade da maçã, certo? Só que você ficou com a metade e ele com a outra metade, certo? Na matemática de Deus é o seguinte: quando você compartilha da sua amizade, um exemplo, você não está dividindo a sua amizade, você está deixando uma outra pessoa feliz. Então você está multiplicando isso, multiplicando a alegria. Então com a matemática de Deus é assim: quando você dá, você divide aquilo que você tem, você multiplica para você e para outras pessoas. E isso é agradável aos olhos do Senhor. É isso que Ele nos ensina todos os dias. Certo? Vamos sempre dividir para que o Senhor possa multiplicar nas nossas vidas. E aí, na nossa história de hoje, né, nós vamos ter que colocar em prática isso que a gente vai aprender, viu? E aí, na nossa história de hoje, a gente fala sobre o quê? Sobre os seguidores, né? Jesus sempre tinha os seus seguidores, aonde as pessoas que eram os discípulos, né, e tinham outras pessoas que sempre eles estavam junto com Jesus. Aonde Jesus estava, sempre tinha uma multidão. E essa multidão sempre o seguia, sempre ia atrás dele. E Jesus aproveitava todos esses momentos para poder ensinar a palavra do Senhor, ensinar os mandamentos, ensinar as pessoas a terem o que? Empatia, a serem humildes de coração, assim como ele foi. E a cada instante, a cada momento, ele aproveitava esses minutinhos, esses instantes, para dar um grande exemplo e ensinar essa multidão.
E aí, nessa certa feita, Jesus já tinha ensinado o povo. E aí ele atravessou, o lago da Galileia, foi para o outro lado do lago, porque a intenção, não só assim, a intenção deles era fazer com que os discípulos descansassem. Mas como o Senhor Jesus é onisciente e sabe de tudo que já vai acontecer, os discípulos não sabiam. Então eles foram para o outro lado do lago e lá eles iriam descansar, Só que o que aconteceu? A multidão sempre o seguia, então atravessaram também e foram para o outro lado. Chegando nesse outro lado, eles levaram não só essa multidão que queriam ouvir falar do amor de Deus, ouvirem os ensinamentos do mestre, mas também traziam pessoas doentes, pessoas aflitas, pessoas que não andavam, que não enxergavam, com todo tipo de dificuldade que tinham. E levavam porque sabiam que o mestre poderia curá-las, sabiam que o mestre faria um milagre, porque elas tinham essa fé. E os milagres aconteciam sim, pela fé das pessoas, entendeu? E aí eles foram para esse outro lado. E lá Jesus orou, Jesus curou, Jesus transformou muitas vidas, Fez muitos milagres acontecerem. E aí as horas foram se passando, já foram se entardecendo. Chegando a certa hora, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, acho que já está muito tarde. E aí as pessoas precisam ir embora. Por quê? Tá ficando tarde, elas estão ficando com fome e nós não temos como alimentar essa multidão. Antes que elas comecem a pedir comida, porque é o que a gente não tem, a gente precisa dispensá-las. O que o senhor acha? O mestre já sabia de tudo que iria acontecer. E aí o que ele fez? Ele falou: mas se a gente tiver que alimentar essa multidão, onde que nós iremos comprar alimento? Jesus já sabia que não tinha onde comprar, Jesus sabia que eles não tinham dinheiro, condições de poder comprar e alimentar toda aquela multidão, que a Bíblia nos diz que eram quase 5.000 homens, cada um com as suas mulheres e filhos, e aí ela vai dizer que ali foram mais ou menos cerca de mais de 10.000 pessoas, Então, como alimentar toda aquela multidão? E aí Jesus já sabia, mas ele estava provando a fé daquelas pessoas, daqueles seus discípulos, Vendo até onde eles iriam. E aí o Filipe foi e falou: Mestre, se a gente tiver que alimentar essa multidão, a gente precisaria de, no mínimo, para dar um pedaço de pão para cada um, umas 200 moedas de prata. 200 moedas de prata, crianças, só para vocês terem a ideia, eu pesquisei, e elas nos dias de hoje seriam cerca de mais ou menos 7 meses de trabalho, de uma pessoa hoje, porque é um salário mínimo. Você trabalha 30 dias para ter um salário mínimo, certo? No mês, no final do mês. Então, 200 moedas de prata seriam equivalentes a 7 meses trabalhados direto, sem parar, para ter esse dinheiro suficiente e alimentar essa multidão. Olha que é muito dinheiro, E aonde eles iriam conseguir? E aí foi esse cálculo, que os discípulos fizeram, e Jesus falou: pois bem, então nós não temos condições de poder alimentá-los? E perto deles estava quem? Uma criança, um menino. E aí Jesus, como eu disse, há segundos atrás aí, que Jesus aproveita cada instante, a cada minuto para poder ensinar a sua palavra e dar um grande exemplo aí para a multidão, para todos que o seguiam, Porque ele era o mestre, E nós, os seguidores, então temos que aprender com ele. E aí o que ele fez? Tinha um menino, ele sabia do que o menino tinha ali, do que o menino possuía. Então ele queria mostrar alguns ensinamentos de que o milagre pode acontecer e que nós devemos ser humildes. Lembra que temos um versículo na Bíblia que fala que nós temos que ser humildes, Ser feito como crianças para nos herdarmos o reino dos céus. Sabe o que ele quer dizer? Que nós devemos ser crianças humildes, simples, sem malícia, sem ganância, Sempre querendo ajudar. Porque criança é assim, às vezes é que briga com uma outra criança, mas em segundos já está ali, já fazendo amizade de novo. Ela esqueceu, já apagou o que foi feito ali. Ela não guarda rancor dentro do coração dela. Então é esse o ensinamento que Jesus quer nos ensinar, que não devemos guardar rancor de ninguém. Devemos deixar o nosso coração limpo todos os dias. Porque lembra também que eu já falei que um coração sujo, ele fica preto. E quando ele fica preto, sujo, o Espírito Santo de Deus não pode habitar nele, não pode morar nele. Ele não habita em coração sujo. Ele tem que habitar em uma terra fértil, limpa e produtiva. E para isso, nosso coração tem que estar limpo, Então, é isso que Jesus quer. Ele quer um espaço para morar. E para ele ter um espaço, tem que estar limpo. A casa tem que estar limpa. Nós somos a casa. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, devemos estar limpos, E aí, o que o Senhor Jesus fez? Voltando à lição, o menino pegou e falou: Mestre,
né? Eu não tenho muita coisa, mas eu não sei se ajuda. O que eu tenho aqui? Tenho 5 pães, 2 peixinhos. Será que dá para fazer alguma coisa? Será que consigo? É o que eu tenho, mas eu quero dividir. Por mais que fosse pouco o alimento que aquele menino tivesse, até mesmo para ele, né, porque já era tarde, ele deveria também estar com fome, mas ele não se importou e ele quis dividir. E sabe o que aconteceu? Lembra da matemática que eu expliquei agora há pouco? Quando a gente divide, a gente multiplica? Foi isso. Jesus pegou os seus alimentos, levantou ao céu e agradeceu a Deus. E aí, naquele momento, o que aconteceu? Havia alguns cestos, ele pediu para trazer aqueles cestos e os cestos foram se multiplicando, né? E as coisas dentro foram se multiplicando, tanto o peixe quanto os pães, né? E aí deu tanto que alimentou toda aquela multidão e ainda sobrou. Olha só. Quando a gente divide, a gente multiplica. E foi isso que aconteceu. O menino dividiu e multiplicou. Olha o ensinamento de Jesus mais uma vez. O ensinamento de quê? Devemos ser humildes que nem uma criança. Devemos ser o quê? Não ter ganância, não pensar somente em si. Ele pensou não só nele, ele tinha para ele, mas a multidão era tão grande que ele podia falar, não, nem vou me apresentar, né, porque aqui não vai dar para todo mundo, então deixa aqui, senão até eu vou ficar ficando sem, né, aí fico eu o quê? Com fome. Mas não, ele não pensou só em si, no seu bem-estar próprio, ele teve empatia, o quê? Pensou no próximo também. E aí ele apresentou a Jesus, então Jesus já ensinou aí que devemos ser o quê? Que nem uma criança, humildes de coração. Devemos o quê? Crer e ter fé que o Senhor Jesus pode fazer as coisas acontecerem mesmo não tendo possibilidade alguma, não tendo existência alguma de que nada pode acontecer. É onde Jesus opera se eu e você tivermos fé. Tá difícil? Tá complicado? Não sabe de onde vai sair esse milagre? O Senhor Jesus tem essa resposta. Tem esse milagre que eu e você precisamos nessa manhã, neste dia. Se você precisa de algo, o Espírito Santo de Deus está dizendo, eu tenho essa resposta, eu tenho esse milagre, ela está nas minhas mãos, mas eu preciso ver de você a humildade, ver de você a empatia, preciso ver de você a busca pelo Espírito Santo de Deus para que ele possa lhe dar. Não que ele está fazendo uma troca, mas o que ele somente quer é o quê? O meu e o seu coração. Ele quer ele limpinho para poder fazer morada. E quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus entrar em nossas vidas, ter espaço, achar morada dentro de nós, ele faz tudo acontecer. Porque a palavra de Deus fala que as bênçãos seguirão aqueles que os creem, né? Então as bênçãos começam a seguir as nossas vidas, mesmo se a gente não vê possibilidade alguma. O Senhor Jesus, ele multiplica em nosso viver. E foi o que aconteceu ali. As bênçãos multiplicaram, o alimento se multiplicou, houve sobra, todo mundo se fartou e foi embora para a sua casa e ninguém saiu com fome. Todos tiveram um alimento. Então, nessa manhã, o que eu e você precisamos é o quê? Termos humildade, sermos humildes e sabermos dividir. Porque às vezes a gente tem uma pessoa ao lado que não tem. Então vamos dividir, não vai lhe faltar. O Espírito Santo de Deus está dizendo, divida para que seja multiplicado. Então, o que você tem? É um alimento? É uma roupa? É um sapato? É a sua alegria? É a sua felicidade? É Jesus que você tem? Então, divida ele com outra pessoa para que possa ser multiplicado. De que forma? Leve a palavra do Senhor, leve um versículo bíblico que o Senhor Jesus está dividindo aquilo que você tem, está compartilhando aquilo que você tem e ela vai ser multiplicada para outras pessoas. A mensagem é assim, a gente divide para que as pessoas possam aprender e ensinar outras pessoas. E aí o que? Vai se multiplicando a palavra do Senhor. Então, multiplique o que você tem de melhor no dia de hoje. Que o Senhor Jesus melhor. Divida o que você tem melhor aí no seu dia de hoje de melhor. Que aquilo que é ruim você tem que limpar e jogar fora. Não serve para você, não serve para ninguém. Então, aquilo que você tem de melhor no dia de hoje, o que é que você tem para apresentar? O que é que você tem? Ah, se eu não tenho condição física, financeira hoje para poder ajudar alguém, não tem? Nem que seja um pouquinho, mas tudo bem, não tem problema. Então faça o quê? Ore, que aí você está o quê? Dividindo a sua fé com outra pessoa e aí o milagre vai acontecer para você e acontecer para o próximo. Porque aí você está multiplicando as bênçãos sobre a sua vida e sobre aquele que está ao seu lado.
Então o Senhor Jesus, Ele quer isso, que você divida, para que as coisas possam ser multiplicadas na sua vida, amém? Então, crianças, fiquem na paz do Senhor Jesus, multiplique aí a alegria que você tem, divida aí com as pessoas que você tem aí, a presença do Espírito Santo aí na sua casa, na sua família, com a sua vizinhança, com seus amigos. Vocês estão próximos aí de voltar às aulas, então leve a paz e o Espírito Santo de Deus junto com você, divida, compartilhe com outras pessoas, e o Senhor Jesus, Ele vai fazer o quê? Multiplicar sobre você e a sua casa, a sua família. Amém? Então, que nessa manhã nós possamos ser o quê? Que nem esse versículo de nosso textuário diz: mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Salmos 37:11. Então, fique com essa palavra. Deus abençoe. Um ótimo dia para você. E eu espero todas as respostas das missões, tá bom? Um beijo, fique na paz. Até muito em breve aí pessoalmente na escola dominical. A paz do Senhor.